todos. Esse webinar traz grande prazer de apresentar, porque é um caso de sucesso que nós fizemos aí em parceria com a EGEA. E temos aqui, junto com a gente, o Tiago Souza, como o Patrick falou, que é o coordenador de meio ambiente da EGEA, que participou ativamente do estudo, e também o Rodrigo Lacerda, que é diretor executivo da EGEA, que vai falar as palavras iniciais. Uma breve descrição do que é o Water Service and Technology, que nós fizemos esse serviço. Nós somos uma empresa essencialmente voltada para estudos hidrológicos, geotécnicos e geoquímicos. Então, nós temos toda a parte de serviço, de consultoria. Vendemos alguns produtos de monitoramento de nível d'água, alguns softwares de hidrogeologia, softwares de geotecnia. E somos bastante ativos em treinamentos, webinars desse tipo. Semana que vem vamos dar um curso gratuito de modelagem de água subterrânea, utilizando o FIFlow e Visualflow, e damos uma série de treinamentos em relação a isso. Estamos oferecendo aqui esse webinar em parceria com a Hydroinfo. A Hydroinfo, ela faz todo tipo de consultoria voltada a águas, oceanos, rios, e nós atuamos em parceria com eles na área de águas subterrâneas. Eles são representantes exclusivos da DHI no Brasil. A DHI tem todo tipo de software que envolvendo qualquer tipo de água, desde superficial, oceânica, tratamento de água, tratamento de efluentes, e também produz o FIFlow, que é o software que foi utilizado nesse estudo. Eu vou passar a palavra para o engenheiro Rodrigo Lacerda, que é o diretor executivo da EGEA, que vai dar o contexto desse estudo e a sua importância. Rodrigo. Olá, boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim, ok. Em primeiro lugar, agradeço aí ao Water Service, em nome do Nilson, pelo convite, pela gentileza de trazer aqui um caso que, para a gente, na Águas de Penha e para a EGEA, foi um caso bastante relevante, bastante importante. Primeiro, pela importância que é o município de Penha, para a EGEA. Nós hoje estamos posicionados aqui em Santa Catarina na operação de 4 municípios, em Bombinhas, Camboriú, Penha e São Francisco do Sul. Penha, ele traz para quem não conhece, um município que fica aí a cerca de 100 quilômetros de Florianópolis, uma população de 30 mil habitantes e tem uma vocação turística muito forte. Principalmente nesse período de verão, ela recebe aí um volume de turistas bem relevante, chegando a picos aí de 150 mil pessoas. Penha, além das praias, que tem um maior apelo turístico, você tem também o parque, o Beto Carreiro, que é o maior parque da América Latina. Então, há também um volume de pessoas aí, bem representativo em virtude também da visita ao parque. E isso nos traz para a gente que opera o saneamento básico um desafio ainda maior, que são operações que são diferentes. Uma operação no período de verão, uma operação no período de inverno. Do ponto de vista de abastecimento de água, Penha, até antes deste projeto, 100% 90% aproximadamente da água que abastecia o município de Penha era proveniente do município ao lado, do município de Pissarras, então é o volume importado, e a produção de água em Penha era focada mais em poços, né? Então, hoje há a operação de 11 poços e antes você tinha essas 2 fontes hídricas. O nosso desafio enquanto concessionária era como é que nós conseguiríamos abastecer o município de Penha achando fontes hídricas dentro do próprio município, certo? Então, a EGEA, a inicial operação foi no final de 2015. Ela se deparou com esse desafio de como suprir a população a necessidade de abastecimento de água, algo tão vital e tão importante para a economia do município de Penha. Então, nesse interim, foram buscadas fontes hídricas. A gente percebeu que, do ponto de vista de perfuração de poços, essa não seria uma alternativa mais viável, tendo em vista a qualidade e a quantidade de água fornecida nessa região, principalmente aí na beira da praia. Foi aí que foi feito esse estudo, juntamente com a Water Services, de buscar essa captação de água por meio dessas cavas de areia, que antes era uma atividade de mineração, e hoje existe água disponível e água de qualidade possível para tratar e entregar à população. Então, o nosso objetivo, quando concessionária, era garantir, por meio de estudo técnico qualificado, de que haveria água suficiente e com qualidade suficiente para atender
o município de Penha. Então, esse estudo foi feito em 2020, o resultado a gente vai apresentar no próximo slide, mas foi um estudo bem representativo que nos trouxe aí para esse ano uma outra melhoria. Se você olhar aí em janeiro de 20, a gente passa por Penha com um problema de abastecimento de água, algumas reclamações, principalmente aí focado basicamente no verão, onde a nossa dependência do município do vizinho era muito maior. Com essa solução, principalmente um problema em janeiro, e eu mostro aí a reação, né? Foi um estudo que foi bem qualificado, bem especializado, mas com a reação relativamente rápida. E aí eu gosto de acentuar também aqui uma participação multidisciplinar, tanto o IMA, o SDE, quanto a Water Service, a EGEA, no conjunto foi feito esse estudo para que possibilitasse, ao final de dezembro, ainda no mesmo ano, essa solução que viabilizasse, foi a construção de uma estação de tratamento de água de 70 litros por segundo de capacidade, captando água dessa fonte hídrica. Então, todo o estudo aí, o Nilson vai mostrar para vocês com detalhe o que foi, mas do ponto de vista prático, no município em si, houve-se uma percepção muito representativa de melhora no abastecimento. Aí tem uma manchete, né? O fornecimento de água em Penha, na virada do ano, foi o melhor das últimas décadas. Desde esse estudo, no Réveillon de dezembro de 20 para 21, até agora, o problema de abastecimento de água de Penha, de fato, foi solucionado. Tá? Então, isso é perceptível na população. Em 2021, nós continuamos esse estudo. Então, a equipe técnica, juntamente com o Tiago, da área de meio ambiente, ele buscou outras fontes, seguindo esse bom exemplo, essa boa prática que foi aplicada nessa lagoa, onde foram localizadas 2 novas lagoas, que tinham atividades similares à anterior. Essas 2 novas lagoas possibilitaram um volume de outorga ainda maior e possibilitou ainda mais segurança. Quando a gente fala em abastecimento, de dezembro de 20 para 21, você teve um cenário no Brasil de Covid. Então, de fato, há uma população flutuante menor. Em 21, a gente já enxerga uma população muito maior e, ainda assim, o abastecimento foi bem representativo. A evolução do sistema de abastecimento de água de Penha é bem evidente, é percebido pela população, é percebido pelo poder concedente. E isso, graças a esse estudo, eu acho que a gente traz aqui um fator positivo, que é sempre buscar a melhor técnica, sempre buscar os especialistas de fato da área, que há soluções, há formas de fazer, e a gente sair do tradicional, que é o estudo tradicional de captação já consolidado, e buscar alternativa de abastecimento. Hoje, o problema de abastecimento de água de Penha está equacionado, certo? Hoje, a gente passa por mais um período aí com capacidade de prover água à população, e agora o nosso grande desafio aí para os próximos anos é o esgotamento sanitário, que está em solução aí junto ao poder concedente. Eu gostaria que o Tiago trouxesse aqui alguns elementos técnicos que eu acho que são bem interessantes aqui para enriquecer aí a nossa posição e o que a EGEA entende que foi esse estudo. Olá, pessoal. Queria só destacar, né, primeiro agradecer também a oportunidade. Quando é um case de sucesso, sempre é bom ser compartilhado, bom discutido. E esse case de Penha, né, além do que já foi apresentado, eu queria trazer outra variável, que é a questão de dragagem, né? Uma das lagoas, hoje a gente consegue desenvolver uma atividade conciliada. Então, enquanto a mineração faz a dragagem da água, a gente capta essa água com excelente qualidade para distribuir. E a outra lagoa que a gente teve foi de uma mina desativada, né? Então, existiu uma mineração anterior e hoje ela estava desativada, a água estava disponível, e isso foi bastante enriquecedor também, né? Um fator aí importante para a gente analisar. E o trabalho ele foi multidisciplinar, existia várias incertezas, né, de investir esse valor e tudo. Então, o estudo, a modelagem foi extremamente importante para dar, né, mais elementos para a gente avançar na implantação do empreendimento. Eu queria trazer aqui também um fator determinante para o sucesso nesse case, foi a atuação e parceria com os órgãos ambientais. Né, a SDE, com o Pedro, o Gustavo e demais equipes, a gente teve alguns momentos, né, de discussão, de entendimento, para que a gente conseguisse uma outorga respeitando a sustentabilidade daquele meio, né, dessas lagoas em questão.
e do órgão ambiental, né? O trabalho foi conduzido aí em parceria com a consultoria ambiental do Fabrício, né? E a gente trabalhou junto com o órgão ambiental, a coordenadoria de Itajaí, né? Com a Liara e o Wagner, onde que assim também a gente teve que esclarecer, teve que trazer muitos elementos, vários sugeridos pelo órgão ambiental, e a gente foi trabalhando, conduzindo até que a gente conseguiu êxito, né? Em uma celeridade que pôde realmente o empreendimento começar a operar. Então, além disso, né, a gente pode, em outro momento, né, que não é agora, mas a gente tem um estúdio macrófitas com especialista muito renomado, a gente conseguiu fazer um estudo dos fragmentos florestais, se existia alguma correlação de rebaixamento do lençol, da captação de água com a parte florestal, entre outros estudos que estão sendo conduzidos, né, continuam sendo. Então, para passar a palavra aí para o Nilson, né, que tem muita coisa para mostrar, queria mais uma vez agradecer a oportunidade e que a gente fica à disposição para visitas, para né, avançar em outros estudos, pesquisa, que a gente tem muita informações sobre esse case, e agradecer a todos envolvidos aí. Obrigado. Obrigado, Tiago e Rodrigo. O interessante aqui é o tempo, né? Porque nós fomos comissionados a fazer esse estudo em maio, entregamos o resultado em outubro. Essa estação para essa área primeiro, que é essa mina de mineração de areia, que estava inativa, e aí foi comissionada essa estação de tratamento de água, essa ETA, em tempo recorde, 70 dias foi construído e já estava em operação para o próximo verão. Então, foi bastante interessante fazer o estudo, fazer uma previsão de quanto poderia ser extraído sustentavelmente dessas lagoas e ver o resultado na prática funcionando até melhor do que o esperado. E depois, como falaram, depois de um ano de monitoramento, nós aumentamos essa área de estudo para essas lagoas aqui, que são lagoas de afloramento mais natural da água subterrânea, essa aqui era uma cava de areia, e ver quanto que poderia também ser complementado com o estudo dessa lagoa. Então, a área de estudo em si está dentro do município de Penha, e, em particular, essa lagoa aqui ao sul, é a lagoa que vamos chamar agora de Lagoas Balt, que é a empresa de mineração de areia que estava atuando ali, e essas duas lagoas, que chama Lagoa Penha 1, Lagoa Penha 2, que foram objetos do estudo um ano depois, que também vai ser mostrado. Em amarelo aqui está a área de contribuição dessas lagoas. Então, uma coisa a ser notada aqui tem a área de contribuição da bacia, e a água subterrânea ela flora aqui. E a gente vai ver em 3D que aqui tem um gargalo ali, porque tem uma rocha cristalina aqui e uma rocha cristalina aqui. Então, essa lagoa ela acaba que fica no meio e força a água subterrânea a florar e forma essas lagoas aqui. E aqui é um divisor de água, aqui vai para cá e aqui vai para cá. Então, essa área de contribuição. Aqui uma vista aérea das lagoas que foram extraídas, Lagoa Balt. E os objetivos, então, foi saber hidrodinamicamente como que se comporta a relação entre água superficial, no caso das lagoas, e água subterrânea, através de conhecimento de níveis e fluxos. Determinar se as lagoas são sustentadas pelo aquífero ou por águas pluviais, e também determinar qual seria a explotação sustentável das mesmas. Então, a metodologia para atingir esses objetivos foi, primeiro, avaliar a relação hidráulica entre lagoa e aquífero, para determinar se são alimentadas por águas subterrâneas ou são de origens meteóricas, então uma avaliação hidroquímica, e depois uma modelagem numérica para fazer simulações de extração futura. Então, passo a passo, primeiro nós construímos lá 6 postos de monitoramento numa primeira fase, complementado com alguns poços que já existiam ao redor da lagoa, e instalamos uns postos de monitoramento e algumas medidores de níveis na própria lagoa aqui. Fizemos coleta de análise hidroquímica, alguns elementos foram medidos no próprio campo, outros com cátions
e os principais foram enviados para o laboratório e concluímos, em resumo, que a água da lagoa era essencialmente proveniente da água subterrânea e não água de chuva só, porque a gente viu uma correlação muito boa e se fosse água meteórica, salinidade, tudo seria bem diferente do que era. Então, a lagoa, primordialmente, é um afloramento do lençol freático. Fizemos uma topografia da região, bem como uma batimetria completa das lagoas, com um barquinho. Fizemos uma determinação da condutividade hidráulica dos poços construídos e já existentes, através de execução de testes do tipo slug test, com medidores de nível automático dentro dos poços. Aqui ele está sendo programado para entrar nos poços, e aqui já a introdução, esse sisteminha diver que nós temos. E aí fizemos, então, a determinação das condutividades hidráulicas daquela região. Através da topografia da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, SDS, nós pegamos a topografia regional, complementamos com a topografia local que fizemos e fizemos, então, o modelo topográfico da bacia. E aqui nós determinamos, já mostra aqui, a área de estudo que nós escolhemos como limites do modelo. Eles estão delimitados principalmente pelos divisores topográficos, nessa parte aqui, nessa parte, e aqui, topografia. Aqui também é um divisor mais suave, vamos dizer, mas ele escorre, está vendo que escorre para cá, ou aqui tem um riozinho que começa para cá. E nesse lado aqui é o oceano. A geologia, nós aproveitamos todos os furos existentes, existia um poço de bombeamento mais profundo aqui, de cerca de 50 metros em operação, e mais os poços que perfuramos, e esses pontinhos amarelos aqui são sondagens geotécnicas que existiam na hora de fazer uma tubulação aqui, fizeram essa série de sondagens geológicas. Com isso, nós conseguimos fazer algumas seções também para tirar, então, uma ideia da topografia, aterro, areia fina, silt e um embasamento cristalino. Bom, tudo isso combinado, então, gerou um modelo geológico tridimensional, onde foi conceptualizado uma parte, e também isso complementado por mapas geológicos superficiais. Então, depósitos eólicos, um pouquinho de depósitos praiais, depósitos alúvio-coluvionares, um manto de intemperismo e aqui um gneiss-ção e uma partezinha que a gente considerou de gneiss fraturado. Essa foi a geologia, o modelo conceitual da geologia. Do balanço hídrico, o que a gente fez? Nós pegamos fórmulas que têm de regionalização de vazões, como aqui é um ponto de saída bem delimitado na área, então a gente conhece a área de contribuição, o ponto de saída, e aí pegamos essa fórmula de regionalização de vazões para estimar as vazões aqui, vazões máximas, mínimas e médias. E aí, estimando a vazão, a gente tem uma ideia do escoamento superficial, temos medidas de precipitação, que a gente tirou de um satélite, e medidas de evapotranspiração do morro de esgoto satélite. E aí, com isso, conseguimos determinar a precipitação, evapotranspiração, escoamento superficial, e o resultante, então, é a recarga no aquífero, que varia ao longo dos meses. Então, utilizamos essa estimativa de recarga ao longo dos meses. Colocamos isso num modelo matemático de elementos finitos, que se chama FIFLOW, e com isso nós fizemos, esse FIFLOW, ele permite que a gente considere materiais heterogêneos através de discretizar ele em pequenos elementos. Esses elementos variam na área de menor interesse até 75 metros de tamanho e na área próxima da lagoa até 2 metros de tamanho, o tamanho do elemento. Com isso, a gente consegue isso aí em 2D,
Em 3D, fizemos 6 camadas, 3 camadas aqui na parte mais profunda e 3 camadas aqui na parte mais superficial. Como o modelo não é infinito e não cobre o globo todo, nas fronteiras nós precisamos dizer qual a condição de contorno. Nos divisores topográficos, pela própria topografia, a gente assumiu que o divisor topográfico ele é coincidente com o divisor de água subterrânea. Portanto, é um fluxo zero, não passa fluxo. Ou a água vai para cá ou vai para cá. Então, não precisa falar nada. Na fronteira do mar, a gente pôs a carga conhecida igual ao nível do mar. Na fronteira, onde o divisor de água ele é mais suave, se eu começasse a bombear muito, eu poderia chamar a água dessa lagoa para essa. Então, se eu coloco impermeável, eu já forço de antemão que não vai passar fluxo aqui. Eu não sei se isso vai acontecer. Então, a gente põe um tipo de condição de contorno, que chama terceiro tipo, que permite, caso o bombeamento da lagoa fosse tão longe, a ponto de afetar esse divisor de água, eu mostraria uma reversão do fluxo nessa fronteira aqui, onde os depósitos eólicos continuam aqui, mas tem um divisor topográfico. Nas drenagens, nós colocamos uma condição de contorno chama seepage, de fluxo livre, percolação, fluxo percolação, e também nas lagoas em si. O modelo requer propriedades. As propriedades, então, nós estimamos, baseado, pelo menos, nos depósitos eólicos, nos testes que nós fizemos, e depósito aluvio-pluvionar, ou de literatura, ou algum teste que tinha em regiões similares. O primeiro passo, antes de fazer qualquer previsão, é ver se o modelo está conseguindo simular a condição atual. No caso, em 2020, o atual era que não estava sendo bombeado nada dessas lagoas. Então, em todos esses pontos de observação, nós tínhamos medidas do nível de água. E aí a gente compara a elevação do nível d'água observado no campo e a observação do nível d'água simulado pelo modelo, e geralmente colocamos aqui num gráfico de observado versus calculado, e tem um critério aceitável de menos de 10% de erro global. Nesse caso aqui foi 6%, então uma calibração considerada satisfatória. E aí, com isso, a gente começa a fazer simulações. Então, essa simulação é a própria calibração, ou seja, todo o fluxo, as linhas de equipotencial de nível d'água chegando aqui nas lagoas, aqui algum divisor, indo para o mar ou indo para a lagoa, antes de qualquer extração. Isso, a mesma coisa em planta, a gente vê que não tem rebaixamento nenhum aqui, porque, efetivamente, a lagoa, a gente vê que ela está recebendo água, porque esse nível aqui está um pouco mais alto do que aqui. E aqui também. Bom, a lagoa é um afloramento de água subterrânea, era esperado. Então, esse aqui é pré-retirada de água. Agora, a primeira versão do estudo, que foi em 2020, foi só para analisar a retirada da água das lagoas Balti. Então, aqui a retirada de água, nós fizemos várias simulações para se determinar qual seria o máximo volume extraível de extração sustentável nessas lagoas. Então, esse aqui foi um dos cenários, foi o máximo, e a gente determina, então, aqui dá para ver as equipotenciais voltando para dentro da lagoa, logicamente, com isso causando um rebaixamento regional aqui do lençol freático, porém, é um rebaixamento bastante limitado, algumas dezenas de metros em volta dessa lagoa, e também com rebaixamentos pequenos. Esse aqui, o máximo aqui é 0,1, ou seja, 10 centímetros, 40 centímetros. Então, 40 centímetros, nós estamos aqui a algumas dezenas de metros.
Então, esse aqui mostra que não tem uma área de influência, não tem a parte de poder extrair, poder tirar a cunha salina, por exemplo, fazer uma penetração da cunha salina do mar para cá, porque é bastante limitada essa área de influência com o rebaixamento das lagoas. Fizemos um modelo de forma transiente, porque ao longo do ano eu poderia ter mais ou menos água e a gente não sabia se chega no inverno com uma menor precipitação eu teria um problema. Bom, como a área de contribuição é bastante grande, a gente viu que, na verdade, ao longo do ano, ele vai de 26,5 até 24,5, ou seja, variação muito pequena ao longo do ano. Em resumo, nós falamos que a extração sustentável ao longo do ano, 25,5 litros por segundo. Então, essa foi a nossa recomendação. Porém, em épocas de bastante demanda, existe também o volume armazenado na própria lagoa. Então, eu poderia extrair esse volume armazenado durante um certo período de tempo, além dos 25,5 que chega na lagoa ao longo de todo o ano. E aí fizemos um breve cálculo, se eu bombear 70 litros por segundo, eu posso bombear por cerca de 30 dias. Então, eu poderia, num período de maior demanda, entre Natal e Ano Novo, por exemplo, Carnaval, bombear bem mais sem afetar a água subterrânea em si, porque eu estou tirando o volume armazenado. E aí, conforme a vazão que você queira tirar mais, você tem o número de dias que poderia resultar. Então, o resultado prático do estudo de 2020, como já foi falado, depois dos 2 meses do estudo, já foi implementado uma ETA com capacidade de 70 litros por segundo e ficou operando durante todo o ano de 2021. E já logo na primeira estação de verão já foi provado que realmente funcionou. E aí parte para o segundo estudo, que foi, então, um ano de monitoramento. Todos esses poços construídos e os níveis da lagoa foram medidos ao longo do ano. Esse gráfico aqui é um pouco confuso, mas a gente vai se ver aqui, o azul é nível de água. E o tracejado aqui é a vazão extraída. Vazão extraída aqui, ficando aí da ordem de 25, abaixo de 20, por aqui, que era a vazão que a gente falou sustentável. Então, aqui é a vazão extraída. O nível, você vê que ele não tem correlação. Eu diminuo a vazão e o nível continua baixando, depois sobe. Então, realmente, o nível da lagoa em si praticamente não tem correlação, ou seja, nem foi tão afetado pela extração de água da lagoa. Então, isso aí indica que poderia até ser maior essa extração do que o estudo mostrou. A gente tentou também ver se tinha correlação com precipitação, nível com precipitação, e também não tem uma boa correlação. Mas foi bom, porque poderia mostrar que se você aumenta a vazão, o nível baixa substancialmente. A gente vê aqui quando períodos que aumenta a vazão e o nível não responde de acordo. Bom, depois de um ano de monitoramento, então nós fizemos uma recalibração, porque isso aí indicou que ele teria até capacidade maior no aquífero, e realmente a recalibração mostrou isso aqui. Por exemplo, o depósito eólico. Nós tínhamos estimado 3,1 10 a menos 5, mas, ao analisar os níveis, vimos que 1,8 10 a menos 4, ou seja, uma ordem de magnitude de condutividade maior em média aqui, para recalibrar, mostrando capacidade maior do aquífero. E assim se repetiu em outras regiões também. Então, fizemos uma recalibração e agora avaliamos, então, não só a extração da Lagoa Balt, mas também a extração das 2 lagoas, chamada Penha 1 e Penha 2. Fizemos a simulação, também aqui, também transiente, tanto na Lagoa Balt quanto nas lagoas da Penha,
E a gente vê que o cone de influência ele se estende aqui além das lagoas, como esperado, mas se comporta muito semelhante eu extrair só da Lagoa Balt e da Lagoa Penha 1 e Penha 2, logicamente cresce um pouco mais aqui o cone de rebaixamento, mas com isso a gente consegue chegar a um volume então recomendado hoje. Logicamente, quando eu extraio os dois simultâneos, como um tem uma certa influência no outro, na hora que eu começo a extrair dessa lagoa, eu afeto um pouco o volume que eu posso extrair dessa, porque a água tem que ser dividida entre essa e essa. Então, caiu um pouco aqui as lagoas bálticas, caiu para 19, se os dois operarem simultaneamente, e a lagoa da Penha, 44. E se eu não operar a Báltica, da Penha é um pouco maior, 49. Mas combinado, praticamente, nós temos 65 litros por segundo. Isso aí, de forma sustentável, praticamente eu poderia operar quase a 100% a ETA construída durante o ano todo, não só no verão, como foi. Então, agora, isso aí foi outorgado em dezembro de 2021 e está sendo agora iniciada aí os trabalhos de construção de adutor e tudo para fazer essa extração, e daqui a um ano vamos ver os resultados, que deve dar muito similar aos simulados. Então, como eu falei, é um caso de bastante sucesso, onde a modelagem ajudou muito e a gente foi possível fazer o modelo e poucas semanas ou meses depois já verificar na prática a implicação em relação ao volume extraído e construção da estação e tudo. Então, agora eu fico aberto aí a perguntas, questionamentos. Também temos aqui o Rodrigo e o Thiago para ajudar qualquer questionamento que vocês tenham. Boa tarde, Kenny. Wagner falou que o trabalho foi bastante positivo, porque, infelizmente, a maioria dos modelos apresentados em estudos de alta depuração, por exemplo, não são calibrados. Dando aqui os parabéns para a equipe. Muito obrigado. Tem aqui, Nilson, uma pergunta do Maurício Melati. Tem uma dúvida: a simulação no FIFLOW é feita com diversos anos? O passo de tempo é mensal e se repete usando as mesmas médias mensais? Sim, a simulação foi feita de uma maneira cíclica, repetindo. Eu acredito que eu me lembro assim, por uns 4 ou 5 anos, porque a gente já viu que não precisava fazer mais, porque ele é muito repetitivo, foi cíclico. Os passos de tempo, o FIFLOW ele escolhe o passo de tempo automaticamente. Então, teve passos de tempo de minutos, mas depois que ele pega uma certa constância, eu acredito que estava passo de tempo de um dia, pelo menos. Não era horas, não, era minutos ou dias. Mas foi escolhido a escolha automática do passo de tempo que o FIFLOW permite.